Que maravilha. Já começou a me dar calor, ó. Hoje o Rio tá que tá, né? Me conta. Vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho, acho que tem uma galera entrando ainda, né? Isso, bota um pouco o telefone mais para baixo para a gente ver mais teu rosto. Você tá com o queixinho cortado. Tá, Isso, isso. tá melhor. Espero que meu suporte não caia no meio da transmissão, mas acho que vai dar Não, certo. não vai cair, não. Não ficar ansiosa, não. Não Vai dar tudo pode. certo. E aí, como E está? aí, querida, morrendo de saudade tua. Muito bom. Também, Isso é bom que a gente nossa. mata a saudade, né? É, esse isolamento, às vezes, por vezes, até também faz a gente se conectar ainda mais, né? É Através das redes verdade. sociais, da É porque a internet. gente tem essa facilidade da conexão profunda, né? Eu acho que o Sim, isolamento também. está trazendo também, eu tenho visto aí com meus pacientes, um momento de tristeza também, né? Agora, assim, já há muito tempo, né? E a gente não sabe quando vai acabar. Então, a gente precisa exercitar esse ajuste de conexão mais profunda para sentir essa nutrição, né? É Vamos lá, vamos verdade. começar. Algumas pessoas se adaptam, outras não, né? E aqui estamos para falar sobre isso, né? Exatamente, exatamente. Bom, vamos iniciar então. Temos aqui algumas pessoas já online. Quem for Já entrando, vai aí mandando um alô, mandando as perguntas. Já temos algumas, tá, Mônica? Aliás, temos várias ótimo. perguntas. Então vamos começar para dar conta, porque é muita coisa, né? Vamos lá. Vamos lá, Monique, manda ver. Olha, então, vou começar apresentando a Mônica. Por que que eu chamei a Mônica? Né? A Mônica Guinle é uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma bagagem de conhecimento, é antenada e está em várias áreas, é historiadora, é astróloga, é psicóloga, né? E consegue falar sobre várias coisas e várias áreas, né? Então eu acho que nós temos muito que aprender com você, Mônica. Por Ai, isso que Jesus. olha a pressão, né? Mas Nada, não, estou seja ainda em você, formação. Estou porque em plena você já é isso formação, tudo. Monique. Estou em plena formação. Mas então, e foi legal porque assim, eu vou contar um pouquinho sobre como a gente se conheceu, né? Tá Porque bom. é super Demais. interessante. Eu fui para uma palestra da base, né? Foi. Estava Tá tendo um certo. evento, e aí o tema era a jornada, Era o processo de é, individuação, não era? o processo de individuação, e aquilo Da me chamou mandala super a atenção, da ah, mandala é. da astrologia, né? E me chamou muito a atenção. E aí eu fui lá, não conhecia a Mônica ainda, amei a palestra, não A aguentei, gente fui não se lá. desculpou mais, é. Não, cheguei lá e falei assim, olha só, gostei muito dessa palestra. Sou E psicóloga, ela adoro astrologia, me lembro exatamente disso. Sou psicóloga, é, adoro astrologia. foi. E aí eu falei, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar. E ela, com esse coração enorme que ela tem, ela falou assim, claro, anota meu celular aí, vamos sim, nós precisamos fazer trabalho juntas, precisamos trocar, porque o nosso trabalho precisa, né, assim, atingir várias pessoas, vamos nessa. E desde então, acho que isso já tem uns 2, 3 anos, nem sei mais quanto, perdi as contas, Bem, aí você foi porque realmente, mapeando ainda, aí pronto, aí deslanchou. fiz o É, é, mapeando, é isso. não foi? Verdade. Exatamente. Eu acho que eu posso falar um pouquinho, só porque assim, é importante, eu acho que a gente perceber com o que a gente vai estar dialogando hoje, né? São duas psicólogas falando, a gente. Uma hora vai ser pouco para a gente conseguir botar as coisas todas que a gente tem na cabeça. Nós duas somos muito elétricas, mas eu queria só fazer uma apresentaçãozinha rápida. Então, eu sou historiadora, na verdade, foi a minha primeira faculdade, e eu acho que tem uma direção, uma narrativa na minha formação que é assim. Eu acho que eu imaginava que eu ia mudar o mundo através da política, então eu fui estudar história. Obviamente, no meio da faculdade, eu descobri que a política não era a minha, que eu não tinha o traquejo, vamos dizer assim, político, né, de diplomacia, desse lado mais vaselina, e comecei a frequentar diretórios de alguns partidos, né, porque eu acreditava piamente que
a gente tinha que lutar por um regime mais social-democrata e tal. Eu achava que a via para a mudança da humanidade era a via política. Terminei a faculdade de História, no meio disso me apaixonei pela astrologia, comecei a estudar astrologia, comecei a atender as pessoas, eu fazia História e Astrologia junto, comecei a atender e me dei conta que a astrologia é uma ciência comparativa, que era impossível eu trabalhar com o indivíduo sem entender a psicologia do indivíduo, né? Que se eu estivesse atendendo gente, eu ia ter que trabalhar sabendo minimamente como é que era o funcionamento psíquico das pessoas. Então, eu fui estudar psicologia. E a psicologia me deu essa bagagem. Hoje eu acabo trabalhando muito mais com psicologia do que com astrologia. Mas eu acho que é toda a mesma narrativa, uma paixão pelo ser humano, uma necessidade, né, de entender como esse ser humano funciona. Hoje eu estou estudando filosofia, estou fazendo uma pós em filosofia, que namora totalmente a nossa área, porque né, nós duas somos psicólogas existenciais humanistas e a gente trabalha com existencialismo, a gente trabalha com a responsabilização do indivíduo, né? A nossa terapia, para quem não conhece muita diferença entre psicanálise, cognitivo ou existencial, as diversas linhas da psicologia, existencial humanista, diferente da psicanálise, que é uma terapia mais regressiva, que a gente volta muito na nossa infância, a gente trabalha muito com uma responsabilização. A gente trabalha com o que a gente pode fazer com o que a gente tem. Não interessa o que a vida deu para a gente, interessa o que a gente faz com o que a vida deu para a gente. Então, eu e Monique estamos nesse mesmo barco, né? Então, isso que é importante, de repente, também quem está assistindo a gente saber. A nossa pegada é muito mais essa pegada para lidar com ansiedade, com medo, né? De responsabilização do indivíduo ser protagonista do processo dele, do que uma pegada eu sou ansioso porque ou eu vou ter uma bagagem fisiológica, né, biológica, ou eu vou ser ansioso porque meu pai ou minha mãe, a gente, na verdade, até pode levar isso em consideração, mas a nossa diretriz de atendimento é trabalhando com o indivíduo como protagonista do seu processo, né? Acho que é importante as pessoas que estão ouvindo a gente saberem dessa direção, né? Porque nós Sim. duas temos a mesma, porque se a gente tivesse propostas diferentes, você defenderia um lado, eu defenderia outro, a gente, na verdade, está no mesmo barco. Sim. De Tudo teoria, fala do vamos dizer. ser humano, né? Tudo fala do ser humano, tudo estuda do ser humano, mas a forma de abordar é diferente, né? A forma como a gente lida com as questões clínicas é diferente. E a gente tem essa visão muito parecida, né, Mônica? Tem essa conexão aí. E é importante. E esse tema já dá para outra live, né? Para a gente falar das diferenças nas abordagens, porque isso é importante também, a pessoa identificar o que é que funciona para ela, né? Todas as linhas funcionam. Todas funcionam. E eu tive uma professora que, para mim, foi uma grande mestra, foi a Vera Lengruber. Era uma pessoa com um temperamento muito forte e ela falava uma coisa que eu admirava muito, né? Eu fui estagiária dela na Santa Casa e ela foi a primeira psicóloga na PUC, quando eu estudei na PUC, que falou para mim o que eu precisava ouvir para entender como é que eu ia me posicionar como psicóloga. Ela falou assim, não interessa a tua linha terapêutica, porque você precisa se adaptar à necessidade do seu paciente. Então, vocês precisam estudar todas as linhas terapêuticas. Obviamente, quando a gente escolhe a existencial humanista, é uma questão muito mais do maneira de enxergar o mundo, da maneira que a gente vê o mundo. Então, por isso tem muito mais a ver com uma filosofia de vida. Isso não quer dizer que eu não vou trabalhar com o complexo de Édipo, porque eu não li o Freud. Muito pelo contrário, eu acho que a gente precisa saber tudo. Inclusive, assim, a cognitiva, né? A comportamental cognitiva lida, às vezes, com crise de pânico, com ansiedade, muito mais efetivamente do que existencial humanista. Se a pessoa tiver que pegar um avião, às vezes eu falo, vai fazer umas sessões com cognitivo para você ter mecanismos, né, de que vão ser muito mais eficientes do que eu posso te dar aqui. Então, acho que a gente como terapeuta, eu acho que a gente precisa conhecer todas as linhas para a gente até poder fazer uma escolha mais assertiva. E eu acho que a gente precisa viver o processo terapêutico. Acho que o que torna um terapeuta bom é aquele terapeuta que é trabalhado, é aquele terapeuta que malhou o emocional, que criou a musculatura emocional, que enfrentou os seus demônios, que olhou para os seus purões, que tirou a poeira debaixo do tapete. Senão, quando a gente vai lidar com a ansiedade ou com medo do outro, a gente paralisa. Então, o bom terapeuta, independente da linha, né, Monique, é o terapeuta que é trabalhado emocionalmente. Sim. É por isso que a gente também faz isso com a gente, né? A gente faz terapia, a gente busca... Né? Então, a gente lida muito com essa linha, a gente é muito instrumento no processo muito terapêutico. Né? A gente lida com o nosso emocional, esse coração aberto, peito aberto, para lidar com o paciente, para poder entender o que está acontecendo ali. A gente lida muito com essa fatia emocional. Sim.
Mas vamos lá, né? Vamos virar o tema, porque se deixar a gente, ó, fica aqui Bora, horas. bora. Manda. Mas então, assim, eu acho que a gente poderia partir de um dado que nós temos percebido, que é o aumento do número de ansiedade, do número de pessoas que estão passando por esse transtorno de ansiedade, né? Inclusive, assim, o Brasil é o país mais ansioso, segundo a OMS, né? Então, assim, vamos entender um pouquinho de onde vem essa ansiedade, né? De onde vem tanta ansiedade, né? Eu Bom, queria que você eu falasse um acredito pouquinho, que vem Mônica. de uma instabilidade, né? De uma Uhum. instabilidade imensa. O Brasil é um país que a gente não tem a menor segurança de avançamento. Eu acho que o Brasil, ele tem uma falha nas instituições. Né? A Uhum. gente não acredita, e eu acho que na verdade, se a gente pensar isso a grosso modo, eu acho que o mundo está vivendo um pouco essa falta de fé nas instituições. Mas isso é outra live. Eu acho que o Brasil, na formação histórica dele, né? A República foi um golpe, a gente viveu um golpe militar durante 20 anos, a gente não praticou, a gente não exercitou o poder do cidadão, né? De se fazer ouvir, de se fazer presente. Eu acho que isso coloca a gente num papel muito infantil, de achar que vai vir um Messias, de achar que vai vir um Salvador, o que facilita essas políticas todas muito populistas de virem e fazer um canto da sereia e o povo acredita. E eu acho que isso propicia um ambiente no Brasil extremamente fecundo para a ansiedade. O brasileiro tem uma outra característica, que é essa coisa da automedicação. Né? Aqui é uma coisa muito doida, como a gente fala, né? Qualquer um medica o outro, inclusive. Né? Qualquer um fala, não, mas você já tomou... Eu brincava quando eu trabalhava na Santa Casa, assim, todos os meus pacientes já vinham tomando Rivotril. Já era uma coisa que Então, Rivotril é loucura, né? baratíssimo. Né? Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco o que é ansiedade primeiro. Né? A gente qualificar o que é um quadro de ansiedade, já que a gente vai estar falando do medo, da ansiedade, dos manejos que a gente vai ter para lidar com isso. Então, a ansiedade, ela vem do impulso do medo, né? O medo, ele existe para preservar a nossa espécie, ele não pode ser paralisante, mas ele é fundamental, né, para a gente, senão a gente vira porra louca. Aliás, gente, a ausência de medo é porra louquice, não é coragem. A coragem, é importante a gente dizer, é enfrentar o medo, é a gente ir para as situações com medo, mas a gente superar esse medo. A falta de medo é porra louquice, ou é psicopatia, né? Então, Sim. não é para a gente trabalhar com o pressuposto de que a coragem é não ter medo. Não, é ir com medo. A ansiedade, ela vem de um quadro onde o medo antecipa o que pode acontecer, é um medo do que pode acontecer. Então, a gente está antecipando um perigo, né? Farejando um perigo e alargando isso. Então, tem uma ansiedade que é natural, que é boa, vamos dizer assim, que é essa aqui, né? A gente estava ansiosa para se ver, a gente estava ansiosa para trocar, e essa ansiedade dá um frio na barriga, dá um nervosismo, né? Dá uma mão gelada, eu suo, prendo os cabelos. Então, tem uma ansiedade que é natural e que a gente enfrenta e que a gente consegue trabalhar em cima dela, mas vamos dizer que é um nível ótimo de estresse, vamos dizer assim. Não paralisa, né, Mônica? Não paralisa. E a ansiedade, quando ela paralisa a gente pode vivê-la de várias maneiras. Na verdade, dentro dos quadros da psicologia, a gente vai ver a ansiedade ligada a muitos transtornos. Mas a ansiedade pura é essa antecipação. Então, assim, se você tem uma personalidade mais controladora, se você tem a ilusão de que você controla muito a sua vida, você é uma pessoa que vai ter mais tendência a ter ansiedade. Né? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente precisa desapegar dessa ilusão de que a gente controla as coisas. Facílimo falar, né, Monique? Mole. A gente aqui que é super controladora, eu exercito isso diariamente. Exatamente. Eu estava agora, antes da live, fazendo uma meditação, que é uma meditação que o Duda dá no CAB, que é exatamente esse exercício de desapega do controle. Vai ser o que tiver Exatamente. que ser. Né? Então, assim, esse exercício... A gente faz um roteiro para trazer. É um exercício, né? A gente faz, mas assim, é um exercício. A gente não tem esse controle, né? A gente não controla o que vai acontecer. A gente mal controla o que a gente sente, né? A gente controla o que a gente faz com o que a gente sente. Isso. Mas a gente né? Como o CAB também fala isso, a gente é raptado pelas nossas emoções, a gente é sequestrado pelas nossas emoções. Então, um temperamento mais controlador vai ser um temperamento com mais tendência à ansiedade, né? E o medo, ele é uma das emoções básicas e no Enneagrama, por exemplo, né, que é uma técnica que a gente também depois pode falar um pouquinho mais, mas o Enneagrama separa os tipos de personalidade 9 e o tipo do medo é o tipo que era o Freud, inclusive, que diante do medo, ele precisa entender o medo, por isso ele foi tão bom teórico, entendeu? Então, assim, o medo, ele pode fazer isso com a gente também, a gente precisa parar
e olhar para ele, entender ele, estudar ele. Então, o medo ele pode ser produtivo também. Se a gente... É tudo uma questão de como é que a gente maneja ele. Mas, então, voltando para o quadro da ansiedade, ela pode acontecer. Para a gente explicar, aí você me complementa. A ansiedade, ela pode ter um temperamento ansioso, a gente tem um temperamento mais voltado para a ansiedade. A gente pode ter picos de ansiedade, ter crises de ansiedade, que é sudorese, palpitação. Agora, na pandemia, é fundamental a gente saber diferenciar o que é uma crise de ansiedade do que é uma falta de ar pelo corona. Né? Assim, se você não tem outros sintomas e está tendo falta de ar, vê se você não está com essa respiração diafragmática, né? que fica aqui por cima, suspirosa. Ontem eu liguei até para uma pneumologista, falei, tem algum sintoma que a gente possa, pensando na nossa live hoje, falar? Ela falou, Mônica, a respiração do ansioso é uma respiração suspirosa. A gente está o tempo inteiro buscando ar. É diferente da falta de ar do Covid. Obviamente, se você está com todos os sintomas do Covid, começar a ter uma suspiração, começar a suspirar, começar a sentir essa respiração, obviamente você já precisa estar se tratando antes. E você pode ter a síndrome do pânico, que é você ter várias crises de ansiedade consecutivas que caracterizam uma síndrome. Teoricamente, a pessoa chega no consultório dizendo que ela não sabe por que aquilo está acontecendo, né? Depois a gente vai investigando, vai descobrindo por quê. Mas não precisa ter uma causa aparente, não precisa ter uma coisa acontecida, você ter se separado, perdido alguém, para você desenvolver uma... Na verdade, tem isso lá atrás, mas, em geral, o pânico vem a rebote. Eu acho que ficou claro o que é a ansiedade, né? Acho que é importante a gente separar, assim, porque tinha naquelas perguntas todas, né? Assim, o que é ansiedade, diferenciar uma crise de ansiedade do estado ansioso. Então, eu acho que é importante a gente separar para a gente já começar a aprofundar um pouco como é que a gente lida com isso. Você fala aí um pouquinho você também, o que você acha, é isso? Sim, com certeza. E eu acho que é importante também a gente pensar o seguinte, que essa ansiedade, né, a gente precisa, como você estava falando, dessa ansiedade, inclusive para se planejar. A gente precisa se planejar, né? Sim. Mas quando a Mas gente... a gente fica muito apegado ao planejamento, a gente se e aí é isso. Se a gente fica muito tempo no planejamento, opa, já liga um alerta. Tem alguma coisa ali que não está funcionando bem, porque aí vem o perfeccionismo, que paralisa, né? Vem uma série de questões que a gente precisa olhar. Então, é tudo uma questão mesmo de dosagem, né? Da gente entender a dosagem de cada um também. Porque cada um tem uma dosagem, né? Exatamente. Exatamente. Porque tem pessoas que, como você estava falando, uma questão também de perfil. Tem pessoas que têm um comportamento mais ansioso, né? Uma pressa por viver, uma pressa por fazer as coisas. E aí a gente precisa entender assim, tá? Qual é o momento, cada um entender, né? Qual é o momento em que vira a chave e eu me vejo me paralisando, começam a ter os sintomas físicos, perdendo o sono, né? Então, qual é esse momento? Cada um precisa identificar. Por isso que não tem uma receita de bolo, né, Mônica? É importante a gente falar isso. Mas eu acho que tem coisas que a gente precisa separar. Por exemplo, eu acho que essa coisa do desejo que você está falando, tem uma pressa de viver, tem uma... Porque, assim, eu fico muito preocupada. Acho que a gente está vivendo num mundo extremamente acelerado. Eu acho que não é à toa que a gente está vivendo um momento... Ontem eu estava vendo o jornal, eu estou procurando não ver muito jornal, porque é um dos fatores que mais deixa ansioso, a gente ficar vendo o número de mortes crescendo. É impossível a gente não se deprimir com isso, não ficar muito angustiado. Quer dizer, é um momento que quem não está ansioso está fora da casinha também, gente. Isso é importante saber. A gente está vivendo uma pandemia, o estado de ansiedade hoje é quase assim um estado normal, né? Porque a gente não pode sair de casa, a gente não está podendo ver as pessoas que a gente ama, as pessoas mais velhas da nossa família que a gente ama são pessoas que estão no grupo de risco, a gente está lidando com a situação da morte. Então, assim, é inevitável estar ansioso agora. Por isso que eu acho que é importante a gente manejar. Mas o que eu queria ressaltar disso que você está falando é o seguinte: eu acho que tem uma diferença muito grande entre a ânsia de viver, a vontade de viver, e ficar na aceleração do que pode acontecer, do que não pode acontecer, de ficar numa punheta mental, num looping mental, entendeu? Então, eu acho que a gente, uma das coisas que eu acho que é bacana da gente fazer com a gente mesmo, é dar uma fechada para o mundo externo, para essa bússola externa demandante o tempo inteiro das mídias, das pessoas, e olhar um pouco para dentro, conectar com o nosso desejo, o que de fato a gente quer fazer. E
conectando com esse desejo, se de fato é importante para a gente realizar ele ou não, porque nem todo desejo que aparece ele é importante para ser realizado, né? Se a gente respeitar todos os nossos desejos, eu vou sair daqui com 200 quilos, eu vou querer comer uma casa inteira, beber vinho todo dia. Então, tem uma diferença entre o desejo, né, e a escolha que a gente tem com esse desejo. E aí é que tem a coisa da responsabilidade. Então, eu acho que tem uma potência no desejo que a gente não pode misturar com a ansiedade. É verdade. Entendeu? A gente precisa escutar ele, precisa ouvir, precisa acolher, precisa entender para onde a gente vai querer direcionar. Né? Acolher os sentimentos, né, Mônica? Acolher os sentimentos, né? Seria estranho não estar com medo agora, seria estranho não estar ansioso. Mas o que a gente faz com essa ansiedade, o que a gente faz com esse medo, né? Isso é importante E aí, assim, também, as pessoas querem saber, assim, por quanto tempo essa ansiedade, essa crise de ansiedade é aceitável, né? Assim, olha, quando a pessoa está bom. crise... Isso já é a pessoa querendo controlar, né? Muito bom. Essa é ansiosa mesmo. Essa pergunta aí, quem fez é muito ansiosa. Porque, assim, tô brincando, gente, mas o que acontece? Vamos falar um pouquinho da pandemia. A gente não sabe o que vai acontecer. A verdade é essa. A gente não sabe o tempo que a gente vai ficar assim, a gente não sabe o que vai acontecer. E isso, por si só, já é um momento de incerteza, de angústia, de ansiedade. O que a gente precisa fazer? Criar rede. A gente precisa criar rede, a gente precisa conectar, sair da aceleração, do mundo acelerado, porque nem sempre a gente vai ter papos com esse nível de profundidade. Esse nível de profundidade dá uma sensação de nutrição. A gente pode checar se a gente está tendo conexão verdadeira, se a gente saiu de uma conexão, ou seja, se eu bati o papo com alguém e eu saí mais nutrido. Se eu não sair nutrido, essa conexão continuou aqui, no blá, blá, blá. Entendeu? Ficou na superfície. E esse tipo de conexão, na verdade, não acrescenta nesses momentos de angústia e ansiedade. Então, a gente deve procurar a qualidade das nossas relações e não a quantidade das nossas relações nesse momento. A gente precisa estabelecer, se eu estou sozinho em casa, se eu estou vivendo essa quarentena sozinho em casa, tenha amigos de verdade, que você possa olhar no olho, que você possa se sentir amado, que você possa sentir o calor vindo do outro lado, que você possa falar das tuas angústias, que você possa ser verdadeiro. Né? Não é para ficar fazendo essa aceleração da vida tá maravilhosa, porque a vida não está maravilhosa para ninguém. Né? Então, eu acho que a partir desse pressuposto, a vida não está maravilhosa para ninguém. Eu acho que a gente está vivendo um momento que quem não está ansioso está fora da casinha. Tem alguma coisa errada, entendeu? Então, a gente precisa aprender assim, a lidar com a ansiedade agora, no momento de pandemia, que não tenho realmente certeza alguma. Aliás, eu vou te dizer que eu estava refletindo, eu sou hiperlink, você vai ter que me puxar, tá? Mas eu estava refletindo esses dias, que eu acho que a gente está tendo uma troca geracional, assim, me corrija isso, eu vou viajar aqui com você. Eu acho que a minha geração, a tua geração, a geração de quem hoje tem 30 anos, quem tem 40, quem tem 50, quem tem 60, quer dizer, a geração abaixo dos 30, não, mas de 30 em diante, a gente cresceu com uma coisa assim, querer ter a casa própria, querer ter estabilidade no emprego, querer ter certezas. Então, assim, na verdade, um pai e uma mãe queriam que o filho passasse no concurso, né, para substituir o pai e a mãe. Eu já sei que essa pessoa nunca mais ela vai... E eu acho que essa estabilidade, eu com os meus questionamentos aqui, eu acho que essa estabilidade, primeiro, ela é mentirosa e ela não faz bem para a saúde. Né? Eu não acho que os casamentos mais estáveis são aqueles que são os mais felizes. Eu não acho que a relação de estabilidade no emprego deixa a pessoa feliz. Eu acho que a vida ela é assim, o coração bate assim. Quando o coração fica assim, a gente está morto. Então, eu acho que a gente não criou musculatura emocional para lidar com as incertezas. Eu acho que a geração da Manuela, minha filha está com 18, é uma geração que vai ser muito diferente em relação a isso. Não acho que eles vão querer botar dinheiro em casa própria, não acho que eles vão querer ficar uma carreira 20 anos. Eu acho que é uma geração que veio com outro chip. Então, talvez eles tenham uma musculatura diferente para lidar com situações de crise, tá? Uma hipótese. Vão lidar melhor com o imprevisto, né, Mônica? Com o imprevisto. Pode ser que... Não, porque é uma geração que não se frustrou muito ainda, mas enfim, né? Isso é uma viagem minha, assim. Eu acho que isso tem a ver com uma musculatura que a gente não desenvolveu de lidar com situações de imprevisibilidade, porque é o tempo inteiro a sociedade pedindo para a gente estabilidade. Eu vejo, às vezes, lá no consultório, não, eu queria uma relação mais estável. Para que você quer que a tua relação fique estável? Estabilidade é um saco, estabilidade é bege, estabilidade é tudo morno. Essa ânsia por estabilidade eu questiono, tá? Eu não acho que a estabilidade... Eu acho que paz é diferente de estabilidade. Entendeu? Então, a gente está lidando com uma situação extremamente instável e a gente não está sabendo lidar com ela. Essa é a verdade, né?
Mas a gente pode trabalhar uma paz interior. Eu estou fazendo por mim, eu estou tendo autocuidado, eu estou cuidando das pessoas que eu amo, eu estou cuidando de todo mundo que eu posso cuidar. E isso me traz uma sensação de paz. Não estável, mas paz. Sim. Viagem em mim, a Monique, você me perguntou uma coisa, eu respondi outra. Ai, Mônica, assim, eu vou te falar, eu concordo, assim, eu acho que essa questão da estabilidade, ela é muito fantasiosa, né? Porque as nossas emoções não são estáveis, né? A gente Nós está estável sentimos nas o mundo. mortes. Oi? A morte é estável, né? Quando você vai embora, a gente não bate mais o coração, a gente não sua mais, a gente não... Sim. O corpo é instável, tudo é instável. É uma dança, né? Eu acho que você explicou muito bem. Eu acredito também que a gente, nessa ânsia de criar coisas muito fixas, a Sim. gente vai ao lado oposto do que a vida nos apresenta, É um né? Então fluxo. é quase que uma idealização mesmo, né? De um conto de fadas. Eu quero um conto de fadas, né? E assim, a gente está falando dessa forma, mas a gente entende que tem um processo histórico, social, cultural, né? Sim. A gente está aqui analisando de forma muito superficial também, né? Assim, Sim, não é uma crítica, não. É uma reflexão. Eu acho que a gente precisa, na verdade, fazer perguntas, né? Eu acredito que... isso é uma reflexão que eu estou te trazendo, que eu tenho feito agora. Será que essa falta de habilidade que a gente está para lidar com uma questão de instabilidade não tem a ver porque foi vendido para a gente durante tanto tempo que a estabilidade que era bom, que é onde eu quero chegar, é o meu norte, entendeu? Então, assim, eu vejo muito sim, isso no consultório, eu questiono muito isso com os meus pacientes. Eu não acredito que estabilidade traz felicidade, muito pelo contrário. As minhas pacientes que têm empregos estáveis, porque né, são funcionários públicos, não estão felizes, né? Então, não é assim, a estabilidade traz a felicidade. Não traz. Casamentos estáveis, né? Eu acho que é melhor você ter um casamento que você tenha ciúme, que você brigue, que você tenha esse impulso do que você virar uma pessoa bege. Aquela pessoa ali vai estar ali com você querendo ou não, você deita do lado dela na cama, dane-se, entendeu? Então, tá, sim, casei e agora me acomodei. Acho melhor ter crises. Acho melhor você recasar com a mesma pessoa várias vezes, entendeu? E isso só acontece se você tiver crise. Você sabe que eu sou sim. fã das crises, né? Então, A crise fortalece, né? É o que a gente está vendo agora. O quanto que essa crise está fazendo a gente se olhar. Nós estamos num processo de autoconhecimento, eu acho. Cada vez mais o autoconhecimento está sendo necessário. E o autoconhecimento nada mais é do que mergulhar na gente, entender que emoções são essas, né? O que é que faz sentido para a gente. isso. E essa falta de sentido tem uma relação enorme com o medo, com a ansiedade, né? Eu acho que o que você... Vou fazer um link do que você trouxe, Mônica, que eu acho super pertinente, que como a vida se torna pragmática e mecânica quando eu falo assim, eu vou fazer ali eu vou ali comprar uma casa, vou comprar um carro, eu vou me matar de trabalhar para ter tudo isso, porque aí sim eu vou ser feliz. Então, assim, quer dizer, tem um percurso aí, a gente precisa, peraí, isso faz sentido para mim? Né? O que é que faz de fato sentido para mim? Não é o que me falaram, mas é o que bate aqui, Sim, né? sim. E E aí quanto mais a envolve. gente vive essa vida, mais a gente se distancia da gente mesmo. E isso causa um estado de ansiedade e medo. Esse descolar, né? Eu acho que tem uma coisa assim, a gente não é educado nem pela família, nem pela sociedade para viver o que a gente é de potência. Não é esse olhar. A gente tem um olhar de formação. Você vai se formar para ser alguém na vida. Né? Então, esse olhar faz com que a gente se distancie de quem a gente é potencialmente, com a necessidade de pertencimento, necessidade de pertencimento familiar, depois desse pertencimento no grupo e depois desse pertencimento na sociedade. E aí, em algum momento, a gente entra em crise, porque a gente vai ver que a gente está vivendo a vida que não era a que a gente queria. Isso geralmente acontece lá pelos 30 anos, né? Assim, tem um momento onde a gente se questiona, mas peraí, será que era isso mesmo que eu queria ter feito? E agora? Eu já me formei, que aí é isso. Então, eu acho que a gente precisa lidar com uma outra visão. A gente está em formação o tempo inteiro. Eu não me formei até agora. Eu vou morrer me formando. Eu vou morrer
querendo saber. Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei, entendeu? Então, assim, quanto mais eu vejo, eu aprendo, eu leio, mais eu falo, meu Deus do céu, como eu sou ignorante, como falta coisa, né? Como falta link, como me falta instrumento. Então, essa formação é uma formação em espiral do ser humano. A gente E esse era precisa... o desejo que você falava mais cedo, né? A diferença do desejo para a ansiedade, né? Que Exatamente. você pontuou. Isso é fome de vida, Isso é né? Então não fome. é ansiedade, é Uhum. fome. Antes de estar fazendo a live aqui com você, eu peguei vários livrinhos para a gente poder fazer referências e tal. Então, assim, isso né? Assim, não sou eu que estou falando essas coisas, eu sou uma pessoa que interpretou, sou uma intérprete, né? Porque é isso, na verdade, você pega, você lê uma pessoa, você lê outra, você vai se formando e você vai. Aquilo vai fazendo sentido para você, vira um conhecimento que é teu, mas que está cheio de gente aqui dentro, né? Então, Sim, e assim, a sua é a experiência diferença da também, né? ansiedade e da potência do desejo, que também parece, às vezes, uma ansiedade, né? Porque dá uma eletricidade e tal, mas isso não é ansiedade, isso é desejo, isso é potência, isso é É, fome, isso é vontade. Né? A e o ansiedade, quanto ela que também, necessariamente ela vem com mal-estar. sim, e o quanto, Mônica, que também o que está aqui dentro da gente, né? Dentro do que você está trazendo, a gente aprende com os pacientes, né? Muito, é Cada muito paciente é um mundo, né? Nos leva a um maravilhoso. mundo, É, é muito né? maravilhoso. É. É Sim. muito maravilhoso. Eu vou te dizer, eu sou muito apaixonada pela nossa profissão. Eu acho que é muito gostoso você poder. E eu tenho muita sorte, porque tenho pessoas muito incríveis que vêm para mim, assim, e que realmente eu posso ver a vida através de um outro olhar. E isso também é um exercício, né, terapêutico, a gente poder se despir do nosso olhar, para poder olhar a vida através do olhar do outro. E eu realmente eu fui Fenomenologia, né? até Nos ensina emocionada, muito. eu fui muito agraciada nesse sentido, porque eu tenho realmente pessoas assim que me ensinaram tanto, mas tanto, e que me ensinam. É uma coisa maravilhosa, muito maravilhosa. A gente que gosta da troca, né? É. A gente Sim. está permanentemente nutrida dessa conexão, né? É, Eu brinco até com o Marcelo, meu marido, eu falo para ele, eu não tenho necessidade social, porque eu sou uma pessoa meio antissocial. Por quê? Porque eu já sou tão nutrida, entendeu? Eu estou todo dia da semana conversando com pessoas que têm um amor envolvido, que têm um comprometimento, né? Tem uma troca muito forte. E aí eu não tenho a menor vontade de eu tenho pouquíssimos amigos. Então, assim, porque a amizade também demanda, entendeu? Então, assim, eu para ir fazer uma sim. social, para conversar sobre o tempo, conversar sobre a amenidade, eu não vou, porque me desgasta, entendeu? Eu já tenho essa nutrição. Então, assim, eu Sim. sou. Não importa a quantidade, importa a qualidade também, né? Exato, Assim, exato. É uma coisa que tem que 11 pontos para exercitar. mim. É, É. Bom, exatamente. e voltando aqui, Deixa eu te ler esse negócio da ansiedade para a ai, gente ter esse negócio que eu ótimo. te Vamos li. partir daí, vamos partir daí. Peraí que eu tô cegueta. Gente, eu vou ler para vocês um trechinho que eu separei com a Monique de um livro que eu adoro, que é esse aqui, olha. Esse livro é de uma médica, ela trabalha com cuidados paliativos, ou seja, é uma médica que trabalha com pessoas que estão morrendo, tá? Qual é o nome do livro, Mônica? O nome do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele é maravilhoso. É aquele tipo de livro que fica na minha cabeceira, Uhum. porque eu leio, aí eu fecho, aí eu reflito. Ela fala coisas sensacionais, ela fala coisas assim tão óbvias, mas tão óbvias assim. Ela fala, existem dois pontos na nossa vida, o que a gente nasce, o que a gente morre, e a vida é a linha que liga esses dois pontos. A gente não pode ser perdulário com esse tempo. Então ela fala coisas desse nível, ela fala coisas assim numa frase de uma profundidade absurda. Então ela está falando dela, tá? E ela Uhum. está mostrando um momento aqui de ansiedade, que eu acho que vale a pena para as pessoas que sentem ansiedade verem um relato de alguém que está ansioso. Ela fala, repensando a terapia. Nada faz muito sentido. Palpitação, de novo. Preciso respirar. Essa sensação de como se a borda não chegasse nunca. Eu estou nadando numa piscina que a borda não chega nunca. Parece que não saio do lugar, embora não consiga parar para nada. Estou cansada de só falar dos problemas. Tento meditar já há quase 3 meses, mas o resultado é zero. Todos os meus resultados são iguais a zero. O mundo está cinza tem algum tempo, mas estou vivendo de um jeito operacional. Essa falazinha operacional é que a gente liga para... A gente precisa sair do operacional para sair do estado de ansiedade. São 4 horas da manhã e estou fazendo balanços. Meu estômago dói. Adormeço. Como é bom dormir. Ai, meu Deus. O telefone toca. Olha o relógio, 6 da manhã. Já estou indo, já estou indo.
Estou indo para o beijo. Hoje tenho uma dor nova, lombar, lateja. Mal consigo ficar sentada. Tenho que andar. A vida está mandando. Ande. É isso. Eu acho que o estado de ansiedade é exatamente esse nível de angústia da vida estar o tempo inteiro impulsionando para a gente performar, para a gente ser mais, para a gente estar feliz, para a gente... Então, assim, tudo que tem que... Né, eu acho que a desconstrução da ansiedade passa por uma desconstrução dos deverias, do eu tenho que. Então, a gente precisa estar olhando para a gente e sair desse lugar. Para. Isso aqui, quando uma pessoa chega no consultório com um relato desse, você fala, para tudo, interdita. Né? E a gente agora foi interditado. Então, agora a gente tem a chance, gente, de sair da roda do hamster e parar e se olhar e falar, caramba, o que estava na minha vida no modo automático, né? Como é que ela fala aqui? No modo operacional. Operacional, né? E não E como é... Né? Então, Mônica, e como é maravilhoso quando a pessoa chega assim, falando isso tudo, quer dizer, olhando para isso tudo, né? Porque é o começo. Opa, agora vai, agora a gente está olhando. Brecha, né? Essa é a brecha. Quando você está com o prato cheio, porque aí a gente fala, para tudo, vamos olhar. Você está em carne viva, vamos sair do operacional, desliga o automático. Vamos no manual, vamos entender como é que isso aí funciona. Então, lidar com a ansiedade é lidar, gente, com os nossos funcionamentos. A gente entender, a gente parar, a gente ter coragem para olhar, porque a gente não é só bonitinho. A gente tem um lado feio, dark side, um lado que geralmente a gente se envergonha. Então, a gente precisa olhar para esse lugar também. A gente precisa incorporar essas sombras. Né? Isso é uma fala junguiana, mas eu acho que é bacana. A gente precisa olhar para esse lugar que é meio Darth Vader. Olhar para a luz e para a sombra, né? Como que a sombra nos ensina, né? Eu acho que o que a gente está fazendo agora, estando tanto tempo em casa, eu acho que a ansiedade também começa a aumentar quando essa sombra aparece também, né? Muitas vezes, como a sombra apareceu, inevitavelmente vai aparecer. Muitas vezes, como a gente não tem esse costume de olhar para a sombra, né? A gente só quer mostrar luz, a Instagram é isso, é aquilo e tal. E bacana, maravilhoso, mas nós temos a sombra e nós temos que olhar para a sombra, né? A sombra nos ensina, né? E dá ansiedade, causa um desconforto, mas é importante olhar, porque é daí que vai é onde estão as pérolas, né? Eu acho que a gente só consegue ser inteiro se a gente olhar para a sombra. E lidar com a ansiedade é lidar com a nossa sombra. É lidar com a nossa necessidade de controlar o incontrolável, de achar que a gente tem essa autonomia toda, de achar que a gente é muito onipotente, que a gente vai vencer. Né? A gente não vai vencer a morte. E assim, eu não é que eu sou soturna, não, eu acho pelo contrário. Né? Dentro do existencialismo, a gente lida com essa noção da finitude no sentido da urgência da vida. A gente saber que a gente vai morrer torna a vida urgente. A gente saber que a vida tem um fim dá sentido à vida, porque eu preciso fazer com que essa vida seja vivida de uma forma autêntica. Então, essa necessidade de perfeccionismo, para mim, ela é a antítese da autenticidade. Essa vida que eu preciso ficar mostrando, uma vitrine eterna, isso vai me descolando de mim. Então, eu preciso ir para o meu lugar de autenticidade, eu preciso ir para o meu lugar onde a autenticidade está com a sombrinha lá, você pode ter certeza, não tem jeito. Sim. Tudo que a gente vem falando aqui, né? O que é que faz sentido para você, olhar para você, olhar para a sua luz, para a sua sombra, é a autenticidade. A autenticidade nada mais é do que viver de acordo com aquilo que você acredita, né? Com o que faz sentido para você. E acho que travou aqui para mim a sua. Ou foi o meu? Ih, gente. Mônica? Vocês estão escutando a Mônica, gente? Para mim travou. Poxa. Ou foi a Mônica saiu. Peraí. Vou voltar aqui com ela, gente. Mandar a solicitação aí, Mônica. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui.
Voltou. Voltou no meio, caiu no meio da tua fala. Então, resgata a tua fala aí para mim. Então, a gente vem falando aqui sobre o que faz sentido para você, né? O que é importante para você. E isso nada mais é do que a autenticidade, viver de forma autêntica, né? Olhar para a sua luz, para a sua sombra. E não tem como fazer, né? Não tem como descobrir qual é a sua autenticidade se você não olhar para você, né? Se você não se conhecer. É mais, eu acho que tem uma coisa que é mais do que isso, porque para a gente ir para a nossa autenticidade, a gente precisa abrir mão do perfeccionismo. A gente precisa abrir mão do que a gente quer que os outros vejam da gente. A gente precisa abrir mão desse lugar que eu vou chamar de vaidade, porque não está me vindo uma palavra melhor, mas não é exatamente vaidade, mas é o que eu viver como eu acho que o outro acha que eu deveria ser. Né? Os meus pacientes sabem disso, que eu sou muito chata com esse eu acho que ele acha, porque quando a gente começa a fazer esse tipo de equação do eu acho que o outro acha que eu deveria, a gente está descolando da gente. Então, a autenticidade, ela não é uma coisa fácil de se viver. Porque a gente precisa abrir mão desse perfeccionismo e do que eu quero que o outro veja de mim. Olha como é que eu sou incrível. Né? Olha como é que eu sou inteligente. Né? Porra nenhuma. Eu tenho um lado que não, que é inseguro, que é angustiado, que essa fome não vem de... Essa fome que eu tenho de conhecimento não vem de um lugar meu que eu acho que eu conheço. Essa fonte... Sim. E por isso que eu digo que a gente precisa abraçar o nosso lado dark side, porque essa fome ela só existe porque eu sei o quanto eu não conheço. Porque eu sei exatamente o tamanho do buraco da minha ignorância. Senão eu não teria fome. Se eu ficasse num lugar de onipotência achando que eu era foda, porque eu tenho isso, que eu fiz aquilo, eu não preciso mais nada, eu já estou formada. Então, quando a gente abraça esse lugar escuro, é que, na verdade, talvez a gente consiga humanizar mais. Baixar a bola. Baixa a tua bola, menos. E eu acho que me faz lembrar a vulnerabilidade, né? Assim, é você estar disposto a ser vulnerável, que todos nós somos vulneráveis, né? Mas é reconhecer esse lugar de vulnerabilidade. Sim. Né, Mônica? A gente só consegue ser corajoso se a gente conseguir abraçar nossa vulnerabilidade, né? Para quem não conhece a Brené Brown, por favor. Fala um pouquinho, Mônica. Esse aqui é o primeiro dela. Eu acho que é o primeiro. Eu comecei de trás para frente, eu comecei pela palestra muitos anos atrás. E aí eu comecei pelo livro que ela tinha escrito depois da palestra dela do Coisa. E eu devia ter começado pelo começo, porque é onde é o grande celeiro dela. É sensacional esse livro, gente, olha. É maravilhoso, trabalha com a vergonha. E eu acho que, assim, ela é uma pessoa muito metódica, né? O americano tem isso que eu invejo isso. Eu acho sensacional essa maneira que eles lidam com o conhecimento de uma forma que metodifica tudo, né? Quando eu me lembro de eu ouvir essa palestra dela sobre vulnerabilidade, eu falei, caramba, essa mulher botou em 15 minutos 20 anos de consultório. Ela sintetizou. Como é que ela fez isso? Como é que ela chegou nesse lugar? Né? Que eram coisas que a gente intuitivamente sabia, né? Por isso fez tanto sentido. Por isso fez tanto sucesso. Porque intuitivamente todo mundo sabe aquilo. Mas ela metodificou, entendeu? Ela botou a régua, como ela diz. Aquilo que podia ser medido, ela ia atrás daquilo que podia ser medido. Então é sensacional. Essa mulher, ela trabalha com esse conceito da coragem. Né? O livro que eu comecei a ler dela era o Coragem de Ser Imperfeito. Acho que é isso. Para a gente ser autêntico, a gente precisa abandonar a ideia de perfeição. A gente precisa sair desse lugar da onipotência. Né? Sim. Estão perguntando de qual o nome do livro. Eu achava que só acontecia comigo, esse aí, né? Só acontecia comigo. Ó, esse livro é sensacional, gente. É por onde ela começou. Deixa eu botar mais para trás. Tá? Eu achava que só acontecia comigo. Esse que a Mônica está falando. Mas ela tem outros, né? Tem a Coragem de Ser Imperfeito. Tem vários outros. Ela fala de liderança, que é maravilhoso para a galera que trabalha em empresa, e de falar de uma liderança colaborativa, que eu acho que é um assunto que a gente precisa começar a debater, assim, esse mundo pós-pandemia, mas isso é uma outra live, né? Da gente pensar, não é assim, o mundo que eu quero, é que ser humano eu quero ser para esse mundo. Então, essa transformação, que a gente aproveite esse retiro involuntário, né? A gente pensar que, assim, os nossos grandes ícones de religião, se você pegar Buda, né? Se você pegar Jesus, foi para o deserto, Buda teve um momento de exílio para poder ascender, para poder chegar em outro lugar. A gente está fazendo um exílio forçado. A gente pode ficar reclamando, batendo o pezinho que nem criança. Ai, meu Deus, eu queria sair. Ou a gente pode usar esse exílio e falar, caramba, né? Qual é o ser humano que eu posso ser para o mundo? O que
Eu acho que essa crise, Monique, assim, expandindo inevitavelmente, que vem um lado historiador aqui, expandindo total, eu acho o seguinte, a gente precisa, não tá legal, eu acho que as crises, elas são um convite realmente para a gente olhar para o que não tá bom. É uma crise mundial, gente. Quando que a gente imaginou que isso fosse acontecer, que o mundo inteiro fosse parar? Não é possível que a gente não possa agora analisar essa crise de uma forma mais humana, no sentido do que não está bacana para a humanidade. E a gente precisa reivindicar. Então, começa pela gente, o que não, eu como humano, o que eu não estou entregando para o mundo, o que eu podia entregar para o mundo de melhor, porque isso dá sentido para a vida. A gente não é uma ilha. E eu acho que tem um lugar de pensar em termos de humanidade. Mas isso é outra live. Isso não tem a ver com ansiedade, isso é a minha ansiedade. A minha ansiedade é o Mônica, mundo pós-pandemia. é, esse livro que a gente conversou bastante também, né? Que é Um Coração Sem Medo. A autora do livro que a Mônica acabou de falar é Brené Brown, tá? E o nome do Brené livro é Eu Brown. Achava que... Isso. E Pronto, de novo, a Natália acabou de escrever. Eu tô vendo que isso. vocês estão uns respondendo aos outros, tá? Eu não tô Ai, conseguindo ótimo, que responder delícia! vocês. Eu tô adorando que Importante. eles mesmos estão se É isso resolvendo aí, aí. galera. Isso é que é maravilhoso. Maravilha, é que eu não É tô o conseguindo grupo se digitar ao mesmo organizar. tempo. Muito bom. É, mas olha Esse só. cara, você queria falar dele, fala dele. Não, então, ele tem uma frase que eu vou fazer um link com o que você acabou de dizer. Ele fala assim que precisamos. Ele fala da psicologia budista, da psicologia ocidental oriental, né? E o quanto que nós precisamos sair do egossistema para o ecossistema, né? Dessa Pelo coisa amor da de Deus, é o conexão. futuro do capitalismo, o ecossistema. Por favor, é isso mesmo. Eu acho assim, eu tô nessa aula de filosofia, eu te falei isso, né? Eu tô tendo aula de filosofia oriental, demorei muito para conseguir me entender. Te confesso que eu não sei repetir absolutamente nada do que me foi ensinado, ou seja, o conhecimento não virou meu ainda. Tive uma dificuldade absurda para entender, e aí eu entendi por que eu estava tendo a dificuldade, porque a gente sai de paradigmas completamente diferentes, Oriente e Ocidente, e eu acho que agora a gente pode tentar fazer uma fusão, acho que é o grande barato a gente conseguir fazer a fusão Oriente e Ocidente. E só fez sentido para mim, eu vou te dar o exemplo do que para mim clareou. Em algum momento, um professor falou assim, no budismo, um amigo teu recebe uma flecha envenenada. Para o budismo, a primeira coisa que o budismo vai pensar é como eu posso livrar o meu amigo do sofrimento. O que eu posso fazer para tirar esse veneno de dentro dele? Isso é a filosofia oriental pensando. Então, a filosofia Sim. oriental, ela está pensando como eu posso fazer para tirar o sofrimento que está acontecendo com essa pessoa agora. A filosofia ocidental pega o sujeito que está ferido e fala, você sabe de onde veio essa flecha? Essa flecha é feita de madeira de lei ou é uma madeira vagabunda? A ponta dessa flecha é de aço ou é de ferro? Vamos agora analisar o tamanho da flecha. O cara já morreu, né? Então, assim, eu acho que a gente está tendo um pouco esse debate em relação à pandemia. A gente, em vez de estar focado numa questão de como é que a gente faz para evitar o sofrimento, né? As pessoas estão, esse remédio, mas tem contraindicação, tem uma discussão acontecendo por aí, as pessoas estão morrendo. Então, tem uma coisa do ocidental de lidar com as questões que é completamente diferente do oriental. Eu ainda não consigo chegar aqui para vocês e falar que eu entendi como é que o oriental funciona, porque eu não entendi. Eu fiz a prova, passei, mas assim, não virou um conhecimento meu que eu possa trazer. Mas eu sublinhei um troço aqui do livro que eu acho que eu vou ler para vocês, é pequenininho, só um minuto. Olha só, o cara é indiano, tá? E ele cresceu com a mãe dele fazendo essa oração enquanto amassava a manteiga no café para ele. Que todos os seres alcancem a felicidade e suas causas. Que todos os seres sejam felizes do sofrimento, sejam livres do sofrimento e suas causas. Que todos os seres nunca sejam separados da alegria que é livre da tristeza. Que todos os seres permaneçam equânimes, livres das distorções do apego e da aversão. O cara tomava café ouvindo isso todo dia de manhã. Né? Isso mostra assim, a diferença do Oriente e do Ocidente. De cara. Muito, né? Os caras estão pensando na felicidade, né? E a gente aqui teve uma distorção religiosa de pensar no sacrifício. Enfim, isso também é uma outra live. Mas eu acho que agora é hora da gente... Tem várias, né? Hiperlink, Monique. Eu acho o seguinte... Por que eu fui pegar esse livrinho? Porque eu acho, primeiro, esse livro é bárbaro. Esse cara foi intérprete do Dalai Lama. Vale a pena ler. Duda que me deu de presente. É sensacional esse livro. E eu acho o seguinte, uma das coisas que pode fazer, uma das ferramentas que a gente pode usar para lidar com a ansiedade é a meditação.
Mas não é assim, eu tenho que meditar aquilo. Se entrar no tenho que, esquece. Né? Conta a tua respiração, vai andar. Agora não dá para andar na praia, mas assim, né? Ontem eu estava vendo uma live com o Marcelo Gleiser, ele falando que a meditação dele é correr. E aí ele corre longas distâncias e que nessas corridas dele ele está em estado meditativo. Tá ótimo. Né? A meditação não necessariamente é uma pessoa sentadinha ali, calminha. Aí, a meditação é a gente estar com esse olhar para dentro, a gente está treinando a nossa atenção, esse estado, né? É colocar a mente num outro estado, não ser tão puxado para fora. Falando Mônica, tem uma outra. Não, se deixar, a gente fica. Vão ter outras lives, né, Mônica? Vão ter outras lives e aí a gente expande. Teve uma outra pergunta que foi assim: como melhor lidar com a falta de previsão para a melhora da situação? Como lidar com a falta de previsão? Como assim, com essa incerteza, né? Assim, eu acredito que o que ela quis dizer foi como lidar com essa incerteza. Né? Assim, eu não sei. Olha Oi? só, a gente só consegue lidar com a incerteza do que a gente está vivendo agora, a gente focando a nossa atenção no aqui e agora, no hoje. O que hoje eu controlo da minha vida? O que hoje eu posso fazer por mim? E eu acho, assim, que uma rotina, gente, porque senão tudo fica meio com cara de domingão, né? Assim, a gente precisa ter uma rotina produtiva. Eu não sei, pessoas que estão sozinhas, eu acho que é fundamental. Quem está passando a quarentena sozinho em casa, é fundamental ter uma rotina. E se a pessoa conseguir fazer o mínimo que seja de exercício, qualquer coisa, se movimenta, sente o corpo, porque senão a gente vai entrando numa curva de tristeza, tá? Então, assim, Claro. se você não está em terapia, os meus pacientes que estão em terapia, eu fui percebendo isso acontecer. Depois de um mês de terapia, eu comecei a ver um mood, assim, de tristeza, as pessoas ficando meio desenergizadas e tal. Então, a gente precisa trazer uma coisa de energia. Tem um serviço, né, Monique? A gente está dentro de um serviço. Então, tem milhões de psicólogos, gente, que estão atendendo de graça nesse momento. Aproveita, porque é uma galera super qualificada. Fala comigo, fala com a Monique. Se não puder atender, a gente direciona. Assim, não fica sozinho, sabe? Não se isola. O isolamento dá tristeza. E a incerteza dá angústia. Então, assim, a gente não tem como saber o que vai acontecer. Não adianta. Então, primeiro, desapega da necessidade de ter certeza que você não vai ter. Né? Então, aceita que dói menos. A outra coisa vive o aqui e agora e separa o que você consegue controlar do que você não consegue controlar. Tá? Então, assim, eu consigo controlar o quê? Exato. A rotina é um pouquinho durante a rotina, né? Então, assim, tem um lugar de organização que é fundamental da gente fazer agora. Senão, não funciona. A gente fica num looping de um dia que se arrasta depois. Eu, por exemplo, tenho a minha rotina aqui, o João estuda no computador, o Marcelo trabalha... Mas e assim, tem meus pacientes, mas eu não sei que dia é hoje. Assim, hoje é quarta, eu lembrei que era quarta porque era a nossa. Mas assim, eu não sei que dia é hoje. Chega sexta-feira, para mim, todos os dias tiveram uma cara, entendeu? Porque a gente estava naquela tudo bem, gente. Então, tudo bem não saber o que não sextou nunca mais, né? Assim, você está liberado para tudo todo dia. Então, a gente precisa ter uma autonomia em relação ao nosso tempo, ao nosso corpo. É fundamental. Fundamental, assim, para lidar com o imprevisível. E aceita que tá imprevisível, porque não adianta, gente, porque tá mesmo, entendeu? É natural do ser humano querer ter um certo nível de controle, né? Acho também é importante a gente pontuar isso, que é estruturante, psicologicamente falando. Inclusive, assim, até para criança, né? Quem tem criança em casa, vocês sabem disso, o quanto é importante a criança ter rotina. Né? Então, isso é nosso, é inato. Porém, nós temos que entender qual é a dosagem desse controle. Né? O que é que a gente pode ter, o que é que a gente pode fazer hoje? Hoje é isso, é o que temos. Depois daí, realmente é isso, Agora, administrar todas as emoções. Eu tenho criança em casa, me dá uma palhinha do que a gente pode fazer de arte-terapia para criança, Monique. Alguma coisa que vamos fazer papier-mâché, sei lá, gente. O que dá para fazer com a criança? Porque a criança também está ansiosa, né? A criança também está angustiada. A arte ajuda muito nesse processo, né, Mônica? Assim, eu sei que você também tem uma veia artística e acredita muito no poder da arte. Então, assim, claro que isso daria uma live inteira para falar, né? Mas a arte, gente, de uma forma muito objetiva, ela nos auxilia a acessar emoções que na fala não vêm.
no nosso mental não tá claro. Aí você faz ali um desenho, você faz uma pintura, enfim, você expressa a partir da arte emoções que pode ser até que não estejam claras no desenho, mas tudo bem, pelo menos saiu Porque, daqui, saiu dessa habitação, saiu do coração, porque a né? criança não Então, elabora, a né, arte é Mônica? uma expressão. É. A criança não tem essa elaboração que a gente tem, né? Então, eu acho que é Não, legal ter uma principalmente ferramenta. criança. Mas você acha que é válido, assim, a gente sentar com um filho pequeno e tudo, e propor um tema? O que você acha que a gente pode fazer, assim, de ferramenta mesmo? Senta, hora agora de colorir, de desenhar, ou a gente conta uma história. O que dá de ferramenta da arte-terapia para quem tem criança pequena em Olha, casa? eu acredito muito, Mônica, assim, eu acredito muito no poder da história, né? Contar história para a criança é maravilhoso. A criança, tudo que ela quer são os olhos dos pais, nada mais. E aí, assim, o que vier de acréscimo já está de bom tamanho. Falando em relação à arte, eu acho que a história, ela conecta muito, né? A partir daquela história tem uma conversa, a partir daquela história vocês vão para o desenho, senta, sim, senta no chão, senta numa mesa, traz papel e caneta e lápis de cor e tudo mais, né? Tinta. As papelarias estão fazendo entrega de material, né? A gente tem aí as Sim, compras online, consegue fazer esse tipo de compra rápida e é acessível, né? Olha, massinha, tudo que é de modelar também é muito importante. A massinha, o que você mexe com a mão, o que você dá estrutura, é muito importante nesse momento em que a gente precisa de alguma estrutura. A criança sente muito o que os pais estão sentindo. A vibração é muito parecida. A criança só absorve, né? Ela não processa como a gente processa. exato, Então é muito exato. importante ter esse espaço, né? Sim, sim. Mas, Eu acho que a assim, vamos fazer uma elaborar outra live sobre isso, fala. né? Não, eu Porque adoro, a porque gente assim, está eu com. tenho um filho pequeno, né? Então, para mim é super importante Sim, saber essa ferramenta, né? Como é que a gente usa para a criança também elaborar, né? Porque as crianças estão com sentindo medo, certeza. angústia, tudo, mas não Muito. têm a capacidade ainda de elaborar e de colocar para fora pelo verbo, né? Então, Exatamente. Com muito boa certeza. dica. Tem vários pais, né, que estão bem ansiosos em relação a isso também, né? Eu acho que cabe, sim, um espaço para a gente falar sobre esse tema, né, Mônica? Vamos, Sim, vamos, sim, vamos pensar, sim. sim. E, assim, a gente tem mais 2 minutinhos, Piada em projetos, infelizmente. né? É, Adoro um eu e Mônica é projetinho. aquilo. Adoro um projetinho, muito bom. Nós somos assim, gente. Sim, né? É Vai muito. gerando, vai fazendo hiperlink. Ah, Se querida, deixar, obrigada. a gente fica Muito mesmo. bom. Eu não sei se a gente teria 1 minutinho, acho que não dá mais tempo, mas dá de falar um pouquinho sobre co- como a astrologia pode nos ajudar a, sei lá, entender um pouco todo esse momento de tanta ansiedade, medo. A Mônica é astróloga e eu acho assim, que tem um conhecimento Dá uma maravilhoso live dentro da mesmo. astrologia, né? Me Eu fala vou aí um tentar. pouquinho. Quantos minutinhos tem? Vai acabar no meio? A gente consegue? Tem dois? Ixi, não vai dar para falar. A gente vai ter que Não marcar dá. um. Não vai Vamos dar. deixar. Não dá. A gente precisa, porque assim, tem sim uma maneira da gente olhar para isso de uma forma astrológica, mas é amplo. A gente não vai conseguir falar em É. 2 minutos nem por um decreto. Não tem a menor possibilidade. Mas eu posso dar uma Pronto. palhinha para vocês dizendo o seguinte: os dois planetas que são planetas de grande mudança, que é Plutão e Urano, o Plutão é o rei do reino dos mortos e o Urano é, vamos dizer, é o rei é o deus da quebra, da ruptura, das mudanças. Ele foi descoberto entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana, então ele traz esse ensejo de mudança, de quebra. Os dois estão entrando em signos fixos, então a gente vai passar aí por um momento onde essa sensação de estabilidade e fixação vai passar por uma quebra, por uma transformação muito grande, mas isso vai acontecer nos próximos 10 anos, então a gente tem bastante tempo para aprender. Tipo, não é agora, a gente só está no começo Olha, da subida. Mas é a gente faz uma só de astrologia, se você quiser depois, porque eu acho que vale a pena maravilhoso. Vamos. olhar para isso de Vamos outra sim. forma. Nós temos 17 minutinhos para fazer esse fechamento. Eu quero te agradecer muitíssimo por essa fala, por essa troca. Você é maravilhosa. E Ah, a querida, gente eu que te ainda. agradeço. É bom demais. Sempre os nossos encontros são muito, muito, muito bons. E E obrigada